Come to me. I'm ready. Nosferatu é um horror de atmosfera, psicológico, cósmico ou tudo junto? Seria esta a obra-prima de Robert Eggers? Veja aqui em Cine Semiótica Review sob uma nova ótica. Após analisar o filme A Bruxa, de 2015, veja no card, eu havia me convencido de que o horror de Eggers não passaria desse limite de qualidade absoluta no âmbito do subgênero horror de atmosfera. No entanto, Nosferatu surpreende de diversas maneiras. Dentre elas está o susto constante, mesmo com jump scares inteligentemente colocados. De forma constante, há uma atmosfera de horror que se orienta pelos signos da religião e da ciência, da doença e da cura, que vão do sonambulismo à paranormalidade, da espera tensa ao ato. Imaginem que essa atmosfera reitera o horror por diversos recursos: ambientes soturnos, com ângulos fechados e aparições misteriosas, uma direção absolutamente técnica das expressões dos atores e de suas vozes, uma atmosfera lírica que alcança em vários momentos um horror cósmico, movimentos de câmera pacientes e sutis que, em virtude do suspense, assustam por um balanço de câmera, por mínimo que seja, personagens que sempre são relevantes para o plot e com os quais nos importamos, independente de noções maniqueístas presentes no tempo da diegese, que se passa no século XIX. Por fim, ação que sempre causa expectativa pelo próximo movimento, em que não dá trégua ao espectador por deixá-lo sempre desconfortável, ou seja, não há buracos entre as ações, pois cada espera gera perguntas em nossa cabeça, causando um efeito de paradoxo em que a espera é tensa e a tensão calmamente leva a uma calmaria que logo se desfaz. O talento de Robert Eggers é corroborado pelo elenco absurdamente bem dirigido, expressivo, com o qual nos importamos, seja pelas caras de susto, horror ou aflição. Para cada um desses estados, uma espécie de tensão diferente é sentida. Nicholas Hoult, Sr. Hutter, é resignado e calmo. Lily Rose Depp, como Ellen, sim, ela é filha de Johnny Depp, é aflita, realista e atormentada. Ao seu lado está William Dafoe, professor von Franz, como um especialista heterodoxo na ciência e nas artes ocultas, e Bill Skarsgård é Conde Orlok, ou seja, o próprio Nosferatu. Suas aparições reiteram a mesma sensação. Ou será sensato mesmo sendo pouco cordial, ou simplesmente assustador e assassino de almas, cuja representação na pequena cidade de Würzburg leva à sensação de que a peste negra veio com ele para aniquilar a cidade, cujo cessar de mortes resume-se em um pacto já destinado naquele local. Nesse caso, os signos do Apocalipse cooperam para o efeito cósmico do horror, pois mesmo a clara paranormalidade entra em conflito com a ciência daquele século. Por fim, o figurino e o design de produção lembram grandes obras do autor e causam a sensação de algo ascético, limpo, um efeito de paradoxo com horror corporal e facial. Um filme do qual se espera ao menos alguma indicação para o Oscar de 2026 e ao menos centenas de prêmios mundo afora. Essa é uma indicação do Cine Semiótica Review sob uma nova ótica. Its desire is to consume all life on Earth. Only you can redeem us. He is coming.